Michael, e na volta aí desse episódio aí sobre as grandes produções bíblicas, eu queria levantar a pergunta, por que que a Bíblia vem sendo tão adaptada para o cinema? Olha, tá aí uma bela pergunta, né? Olha, eu só posso chegar a duas conclusões, a duas respostas. A primeira delas, né, óbvia, é que a Bíblia é uma coleção de mitos, né? Mitos que fundaram a cultura ocidental. Então essas histórias bíblicas, né, nós falamos de Noé, nós falamos do Êxodo, né, de Moisés, dos grandes patriarcas, depois tem todas as histórias do Novo Testamento, né, de Jesus. Essas histórias, elas são significativas mesmo para aquelas pessoas que não professam nenhuma fé, assim, institucional, oficial, né? Porque o Ocidente, ele é gerado, entre outras coisas, pela Bíblia, né? Pelos textos bíblicos. Agora, tem outro aspecto, assim, de ordem mais prática também, na minha opinião. Porque a indústria cinematográfica americana, a grande indústria do cinema, ela começou no princípio do século XX, né? Pelas mãos de empreendedores judeus, né? Você pode ver Isso pode explicar. todos os grandes estúdios, né, de Hollywood, né, eles são estúdios que pelo menos, né, eles foram fundados, né, eles começaram, né, com capital de famílias judias, né, de empreendedores judeus. Então é óbvio, né, essas histórias do Antigo Testamento, elas são muito significativas, eram muito significativas para essas pessoas, então é nada mais natural do que elas, né, pensarem em fazer filmes, né, com essas histórias. Porque se é significativo para mim, eu acredito que vai ser significativo também para o meu público, né, para o outro, né? Mas nós vamos agora... Nós vamos apresentar uma lista de filmes bíblicos, porque a gente falou, né, de Êxodo e falou de Noé, mas esses são filmes recentes. Mas aí durante a história do cinema nós temos várias grandes produções, algumas que obtiveram muito sucesso e outras que não obtiveram tanto sucesso. Também houve grandes fracassos. Houve né? grandes fracassos, até de grandes diretores. Houve obras que foram muito fiéis à história bíblica e houve obras que foram totalmente anárquicas, né? Também totalmente anárquicas, né? Vamos lá, com qual que a gente começa? Então, vamos começar com os 10 mandamentos, já que nós estávamos falando de Moisés. Aí também um outro filme, né, esse de 1956, é feito por Cecil DeMille, o diretor, e essa foi uma grande produção, assim, para se ter uma ideia, foram desenhados mais de 1.200 storyboards para fazer essa produção, que tinha mais assim de 70 atores, era realmente uma mega produção. E outra curiosidade a respeito desse filme é que era uma refilmagem do próprio diretor. Em 1923 ele tinha feito um filme de mesmo título e em 1956 ele foi lá e refilmou esse filme. Exato, uma super produção e com cenas impressionantes, né? Principalmente a abertura do Mar Vermelho, né? Eu fico imaginando as plateias da época, que deve ter sido um delírio, né? Um impacto muito grande. Outro filme que nós podemos citar é Sodoma e Gomorra, do princípio dos anos 60, dirigido por Robert Aldrich. Todo mundo, né, que conhece um pouquinho a Bíblia sabe que Sodoma e Gomorra eram as duas grandes cidades do pecado, né? Mas ali havia alguns justos, né? E Deus mandou um anjo, né, para salvar essas pessoas, né? Deus avisou, olha só, eu vou botar tudo abaixo desse negócio aí. Vai chover lava, vai chover fogo, eu vou acabar com toda essa sacanagem que está acontecendo aí. Se vocês quiserem, vocês, deem fora rapidinho, né? E assim que o Ló, ele sai da cidade, né, com a família, a minha cena preferida, a minha parte preferida nessa história, né, é que a mulher de Ló, ela resolve olhar para trás e se transforma numa estátua de sal. É verdade, é verdade. O que será que isso significa, né? Será que é o arrependimento? Daí ela foi castigada por Deus? Será que era a saudade daquela cidade promíscua? Ou será que era o desejo de ver o outro sofrendo e Deus não gostou? Enfim, existem várias formas de você interpretar e, como tudo na Bíblia, né? Cada um acaba interpretando, né, de acordo com as suas próprias condições. E o filme seguinte é O Príncipe do Egito, aí uma animação, já que a gente só está falando de filme mesmo.
e é a primeira animação tradicional da DreamWorks, que pertencia a um certo Spielberg, que também era judeu, né, que a gente estava falando Ele disso. era, eu imagino que ele continua sendo. É, verdade. Continua sendo. E também, assim, uma coisa importante a respeito desse filme, O Príncipe do Egito, é que ele recebeu 2 indicações ao Oscar e acabou recebendo o prêmio de melhor canção original. Bom, o outro filme que nós vamos citar, para mim, pessoalmente, é um filme muito especial, porque ele trata de um dos grandes heróis hebreus, né, do Antigo Testamento, que era o Sansão. Era o homem mais forte do universo, né? Era um super-herói, assim. Era o Hércules, né, da cultura judaica, né, o Hércules do Antigo Testamento. O filme é Sansão e Dalila, de 1949, também dirigido pelo Cecil DeMille, o mesmo, né, dos 10 Mandamentos. Esse cara gostava de adaptar a história bíblica. Gostava de Bíblia. Mas, na verdade, também a história de Sansão e Dalila, ela é uma história épica e ela dá essa possibilidade, né, para o cineasta, para ele criar grandes imagens, principalmente, né, a imagem final, que é a queda do templo, né? A gente não vai dar muito spoiler aí, mas é emocionante, esse filme é emocionante. A força do Sansão estava nos cabelos, né? Se cortasse o cabelo, e no final acontece algo simplesmente maravilhoso. O que demonstra, né, a moral da história é o seguinte, é que Deus nunca abandona os seus filhos. Em 1985, então, nós temos uma adaptação da história do rei Davi, que é uma história bastante conhecida, Davi e Golias, depois é o desdobramento, Davi e seu filho Salomão. Mas o interessante desse filme de 1985 é que ele tem Richard Gere interpretando o rei Davi. Tá, você está citando isso que lá vem trollagem, né? Lá vem, tá, vai, diga aí. Apesar de ser uma adaptação de uma história bíblica, como nós comentamos, nós íamos falar das bem-sucedidas e das mal-sucedidas. Certo. Uhum. E essa a gente tem o Richard Gere ganhando o prêmio, né, ou uma indicação ao prêmio Framboesa de Ouro, né, o pior ator do pior filme do ano, assim. Pra ver que nem tudo dá certo. Nem tudo que vem da Bíblia, aliás, é ouro, né? É verdade. Mas olha só, se o filme do Richard Gere não deu certo, teve um filme um pouquinho mais antigo que deu super certo, que é Ben-Hur, né? O filme, ele não é exatamente um filme sobre um personagem bíblico, né? É sobre personagens ficcionais, mas que estão acompanhando a história bíblica exatamente na época de Jesus, na época do nascimento e da vida pública de Jesus, né? É uma história de vingança, é uma história com imagens sensacionais, a corrida de bigas no final, por exemplo. Ela entrou na história do cinema. Eu repito, a Bíblia, ela fornece isso, ela fornece a possibilidade de grandes cenas, né, de grandes cenários, né, de ação, de aventura, né? Eu sempre achei que a Bíblia, né, principalmente o Antigo Testamento, nada mais é do que um conjunto de livros de aventura. E como nós já falamos, né, Maicon, os filmes bíblicos eles foram adaptados por grandes diretores do cinema, né? Inclusive por um sujeito chamado Griffith, que seria um dos pais do cinema e um grande diretor de cinema mudo. E em 1916 ele lançou um filme chamado Intolerância. Um filme longuíssimo, né, que continha 4 histórias interligadas pela mulher balançando um berço ali. 4 histórias em épocas diferentes, com cenários diferentes. E uma delas a história de Jesus Cristo, né, Maicon? E foi um grande fracasso. Apesar de um investimento de 2,5 milhões de dólares. Que para a época era uma coisa absurda, era uma coisa absurda, assim. 1916, né? Ou seja, era um filme muito avançado para a sua época. Né, provavelmente, porque hoje é tido como um dos grandes tesouros lá, né, da pré-história, né, do cinema, tá? Bom, outro filme que nós vamos citar é o muito conhecido Rei dos Reis, de Nicholas Ray, lançado em 1961. Esse filme é baseado em parte, né, no historiador romano Tácito,
Mas ele é bem convencional, assim, ele não desrespeita, né, os evangelhos, ele é um filme bem tradicional, apesar de nós termos ali um Jesus com os olhos bem azuis, né, um Jesus assim bem... Mas isso é cinema, bem, vai fazer sucesso. A licença poética, né, um Jesus bem europeu, né, digamos assim. Esse talvez seja um dos filmes mais conhecidos sobre a vida de Cristo, porque é o filme que é chancelado pelas igrejas, né? Esse filme, por exemplo, é exibido, né, dentro das igrejas, é um filme que é usado justamente para fazer pregação. Uma curiosidade é que tem a narração, né, em alguns momentos, do Orson Welles, né? E o filme seguinte, diferente, se esse é bem fiel assim à história bíblica, é o filme do Scorsese. Olha só, até o Scorsese já fez filme bíblico. Mas é que o Scorsese foi seminarista. Olha só. Foi seminarista na Igreja Católica. Então é claro que aquilo ficou na cabeça do cara. Chegou uma hora que ele quis fazer, né, a interpretação dele. Que é A Última Tentação de Cristo. Polêmico, baseado no romance do Nikos Kazantzakis, né, um romancista grego, né? Então foi bem, eu lembro na época, né, foi uma polêmica total, todo mundo falando mal do filme. Por quê? Porque Jesus ali, ele é mostrado primeiro como um ser humano, ele passa por muitas tentações, ele sofre, por exemplo, com luxúria, porque tem a Maria Madalena. Ele passa... Quais outras tentações que ele passa? Não, ele acaba sendo assim retratado. Vamos dizer assim, que o Scorsese ele queria saber o que aconteceria com Jesus, né? Eu acho que se ele fosse mais 100% homem. Certo. Do que aquilo que a gente entende, assim. Do que Deus, né? Mais daquilo homem que é do que dito, Deus. assim, né? Que ele era homem, ele era Deus, né? E tal, né? Mas ele sofre as tentações. Ele sofre a tentação da luxúria, ele sofre os pecados capitais, a raiva, né? Ele tem todos os pecados, né, que avançam sobre... por isso que talvez tenha sido, né, tão... E era um Jesus meio místico, assim, um Jesus meio loucão, meio New Age, assim, e tal. E por falar em filme polêmico, nós não poderíamos deixar de citar A Paixão de Cristo, né, um filme de 2004, aí já bem mais recente, dirigido pelo Mel Gibson. Também provocou assim uma certa euforia e mundial até mesmo, né, um filme que deu muita bilheteria. E que, assim, no meu entender, seria um sucesso, assim, como uma adaptação bíblica, né? Apesar das pequenas variações ali, né? Na verdade, A Última Tentação de Cristo causou polêmica porque era totalmente diferente da Bíblia. E A Paixão de Cristo causou polêmica porque é totalmente, né, fiel, né, principalmente assim, ao Evangelho de São Mateus. Então foi complicado, foi por causa dessa coisa, né? Quem matou Jesus? Foram os romanos, foram os judeus, foi isso que causou, né, toda a polêmica. Nós poderíamos citar muitos outros filmes, né? Porque, afinal de contas, a Bíblia é uma fonte inesgotável. Nós terminamos com o Monty Python, aquele filme... A Vida de Brian, né? A Vida de Brian. Filme de humor, né? É humor, é uma comédia, né? 1979. É um filme que tem alguns que amam, tem outros que odeiam. Tem gente que acha que esse filme é uma heresia, tem gente que acha que esse filme é genial. Então vale a dica, né, como uma curiosidade. E se você tiver outro filme, alguma coisa que a gente esqueceu, né, muito importante, que a gente deixou para trás, mande para cá, para o nosso e-mail, literatostv@furb.br. Valeu!